E amanhã tem uma guerra chamada Grêmio e Ceará, um jogo importantíssimo para o Tricolor. E provavelmente ou possivelmente Diego Souza será o titular. Por quê? Porque o Borja não conseguiu voltar do jogo da Colômbia nas eliminatórias, né, a tempo de participar de um treinamento. Então ele não treinou nenhuma vez com o grupo. E por isso talvez o Filipão comece com ele na reserva. Já o Vichaçante voltou do Paraguai também, da seleção, e conseguiu participar de um treino e parece que está confirmado para o jogo. Só um parêntese nessa situação, antes de a gente entrar no Diego Souza especificamente. Olha, eu só vejo sentido nisso, se o Borja tiver alguma questão física, alguma, cansaço, viagem, jogo muito recente, alguma coisa nesse sentido. Ou se, e aí tomara que seja por isso, ou se o Filipão promoveu mudanças importantes no time nessas 2 semanas, nessa mini pré-temporada que ele teve para treinar. Porque aí sim, faz sentido, se ele mudou alguma questão tática, algum posicionamento do time, alguma movimentação, alguma questão diferenciada, que o cara vai chegar no time, cair de paraquedas e não vai entender o que está acontecendo, faz sentido. Agora, se o Filipão só manteve os treinos que estavam sendo feitos antes, a mesma forma de jogar de antes, apenas dando mais tempo para o time fixar essas ideias, cara, eu por mim iria de Borja, ele é o titular, ele tá mais na ponta dos cascos ali, como se diz, e já sabe como funciona essa mecânica e vamos embora, sabe? Agora, se o Filipão mudou algumas questões importantes, beleza, acho prudente até que ele comece no banco de reservas. E aí, entrando no caso do Diego Souza, o Diego é um cara cheio de nuances, um cara meio antagônico até, meio... Não vou dizer que é amor e ódio que eu sinto por ele, assim, porque eu não sei se é pra tanto, nem pra um lado, nem pro outro. Mas eu já meio que amei ele em muitos momentos, desde 2007, quando ele veio pro Grêmio, uma passagem aqui histórica, um vice-campeão da América ali, numa campanha linda que o clube fez, e ele foi um dos protagonistas para chegar naquela final, um cara que entendeu o espírito do clube, da torcida, do aguerrimento, enfim, um cara que se encaixou bem no clube naquele momento, saiu daqui, pelo menos para mim, na mais alta conta, assim, e retorna já em outro momento, vindo de um Botafogo, já com muitos quilos e muitos anos a mais, com desconfiança, mas daí ele consegue mostrar bom futebol, consegue fazer muitos gols, aí o pessoal já começa a amar ele de novo, aí de repente dá uma baixa, e daí o pessoal já fica com ranço de novo, e aí, qual é o Diego Souza certo? E é confuso mesmo, é confuso dar um parecer fiel assim ao que é o Diego Souza, tanto é confuso que o Grêmio demorou para entender que precisava de um centroavante. O Grêmio chegou a trazer o Churin em caráter de reserva, achando que o Diego ainda estava voando, Quando o clube se deu conta de que talvez a idade tinha pegado, que a forma física já não era a mesma, e que alguns jogos ele até resolvia, até tinha bons lances, daqui a pouco ele ficava 2, 3 jogos se arrastando, sem aparecer, sem participar. O Grêmio demorou para entender isso, e aí finalmente foi atrás de uma solução mais definitiva para o setor. Porque realmente é confuso, é um Diego que quando tu acha que não vai dar nada, dá, quando tu acha que engrenou, some, é estranho, cara, é estranho. E dentro deste cenário de amor e ódio, de bons e maus momentos, prós e contras do Diego Souza, tem um recentemente que eu acho emblemático, um momento ruim dele, que eu acho, não é um momento ruim, até o momento não era tão ruim na verdade, mas tem uma questão dele que eu peguei no pé na época, e que eu acho emblemática para o momento que o Grêmio se encontra, como talvez um termômetro, o Diego Souza talvez servindo como um termômetro para a gente entender esse time do Grêmio atual. Que o Grêmio, acho que na época do Renato ainda, é verdade, o Grêmio não estava nessa crise toda de Z4, mas o Diego Souza fazia gols e comemorava com aquela dancinha dele lá que ele faz para os filhos dentro da goleira, lembram? Eu já pegava no pé dele por causa daquilo, e muita gente não entendeu, me criticaram, porque, tá reclamando de quem tá fazendo gol, o que altera pra ti se ele tá dançando ou não. Eu vou explicar o que altera, porque eu acho que tem muito a ver, por exemplo, com o pagode.
tem a ver com o pagode. O problema não é o pagode em si, ninguém vai jogar menos porque ficou até a meia-noite dançando um pagode, ainda mais num dia de folga. A questão é os caras terem ânimo, vontade de ir para um pagode, espírito, ambiente para ir para um pagode, depois de tomar um gol aos 48 do segundo tempo para o São Paulo, naquela derrota que foi talvez uma das mais irritantes do ano do Grêmio. Né, os caras saíram daquela derrota, o torcedor estava em casa atordoado, perturbado, preocupado. Os caras saem daquele jogo e como se nada tivesse acontecido, vão curtir um pagodinho de boa, se permitindo ainda serem filmados e fotografados. Tipo, cara, em que mundo vocês estão vivendo, cara? Em que realidade paralela é essa, sabe? Na minha opinião, a dancinha do Diego Souza era mais ou menos isso naquela época. Não é a dancinha, não estou preocupado com a dancinha, apesar de eu achar meio nada a ver. Mas assim, o Grêmio já estava irritante. Esse era o contexto da época. O Grêmio estava irritante, perdendo mais do que ganhando, tropeçando em jogos bobos, com resultados muito aquém do que o Grêmio pode e que a gente espera que o Grêmio ofereça, né? E se vendo mal em algumas competições. E aí o cara faz um gol que às vezes era um gol de empate, né, para um time ruim. O Grêmio tá perdendo para um time ruim na arena. Aí ele empata o jogo, a torcida do Grêmio ainda, né, meio puta da cara, e ele vai por dentro do gol fazer dancinha, cara. E sabe, o problema não é a dancinha, é tu ter vontade, tu ter espírito, tu ter ambiente de, no meio dessa irritação que a gente tá, fazer uma dancinha descontraída e serelepe. Entendem? Aí, esse foi um dos momentos que eu pensei, cara, cadê aquele Diego Souza de 2007? Aguerrido, que encarnava o espírito do torcedor, parece que ele sentia o que nós estávamos sentindo, né, dentro de campo ali. E essa dancinha, cara, me chamou muita atenção, porque parece que era um termômetro, como eu digo, né, o Diego Souza parece ser um termômetro desse time do Grêmio. Um time que demora muito para entender as coisas. Aliás, um clube, né, porque a direção começou a contratar em agosto, a direção demora para entender 1000 diagnósticos óbvios, começou a contratar em agosto e já parou, né? Acha que está tudo bem. A direção é um caso à parte que a gente pode falar, assim, é uma demora, uma cegueira bizarras, assim. Mas o time do Grêmio também. Sabe o Titanic afundando e os caras tocando violino? É isso, cara. Até ontem eles estavam no pagode. Né? Agora parece que eles começaram a entender, com aquele protesto que passou dos limites, com a repercussão do pagode, com algumas coisas, né? Agora eles estão entendendo, cara, realmente só tem mais um turno, a gente tá no Z4, enfiado lá embaixo, tipo, sabe? Mas até ontem eles estavam no pagode, até ontem tinha dancinha no gol. Então agora a gente começa a ver um Diego Souza já mais raivoso quando faz o gol, um Diego Souza que perdeu muitos quilos, a gente viu aí uma imagem dele no último treino, parece que ele tá fino, porque assim como a dancinha me soava meio, não tô nem aí se vocês estão irritados, se o Grêmio tá perdendo ou empatando, se tá desclassificando ou se tá classificando, eu quero fazer uma homenagem pros meus filhos aqui, eu vou fazer minha dancinha, o problema é de vocês, sabe? Assim como me parecia um pouco, tô nem aí pro clube, o peso dele também me parecia um pouco. O peso dele é tipo, cara, não tô nem aí, tô aqui jogando, fazendo o treinamento que mandou fazer, tentando, se der, deu, se não der, não deu, sabe? Parecia um pouco também um desleixo, tá, cara, azar, já joguei 30 anos aí na minha vida, parem de mexer o saco. Agora parece que até essa atitude já mudou, ele tá fininho, né, tá mais comprometido, então quem sabe a gente não vê um Diego Souza aí, se ele começar como titular, numa nova era, né? Quem sabe não lembra um pouco aqueles momentos de Diego Souza que a gente amava, né? O lado do amor do Diego Souza e menos o lado do ódio. Tipo um Diego Souza que faz gols, que é combativo, que se irrita, que grita quando faz gol, que sabe, que tá mais leve, que de repente vai participar mais do jogo. Tô torcendo para isso. Tenho visto alguns indícios e as informações lá de dentro do clube parece também que são nesse sentido, de que o Diego caiu a ficha, né? Que está mais engajado na questão, na causa. Então, se o Borja começar no banco nesse próximo jogo, talvez seja uma oportunidade de a gente ver um renascimento do Diego Souza e seria importantíssimo ter mais essa opção de alto nível ali para o setor. Era mais ou menos isso, vamos acompanhar. Feito, falou. Abraço.